Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, a gente se encontra na segunda aula da primeira semana e o assunto hoje é sobre o papel da gestão pública nas cidades inteligentes. Tá? O professor Júlio César Estrela, um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação redonda preta, camisa polo verde clara, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o professor manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeito gráfico à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, o papel da gestão pública nas cidades inteligentes. Então a questão da gestão é impactante, né? Tanto na criação quanto na manutenção de um ambiente inteligente. Né? E aqui eu vou falar bastante de ambiente inteligente, porque na verdade as cidades, né, consideradas inteligentes, elas são compostas por ambientes inteligentes. Tá? Então eu comentei na primeira aula, né, da importância de se pensar localmente, né, e de fazer com que essas ações locais, né, sejam incrementais, né, para transformar regiões, né, cidades, estados e países. Tá? Então é muito importante ter isso em mente. Né? E a gestão, então, ela é impactante, né? E um dos vetores também principais aí das cidades inteligentes. Tá? Novo slide. No canto esquerdo superior, o título roteiro e 3 tópicos: governança participativa, planejamento estratégico e transformação digital nos serviços públicos. Então, eu vou falar um pouco sobre a governança participativa, né? E aqui cabe sempre a menção à participação dos cidadãos, tá? Que é quem de fato vive nas cidades, né? E necessitam dos serviços melhores, né? Mais rápidos, mais eficientes, né? Mais sustentáveis de modo geral. Né? Como que a gente pode fazer uso, né? E fazer uso de planejamento estratégico, né? Tão disseminado e nos ambientes empresariais, né? Trazer esse planejamento estratégico para o setor público, né? A transformação, né, digital nos serviços públicos. Tá? Então, a gestão, ela, de alguma forma, vai fazer uso de tudo que é implantado, que é coletado, né, do ponto de vista de dados, né, de modo que haja subsídios para a tomada de decisões. Tá? Então, tudo que nós utilizamos de tecnologia, de sensoriamento, coleta de dados, né, processamento, envio de informações e armazenamento, né, vão, de alguma forma, serem utilizados pelos gestores para a tomada de decisões. As decisões elas, tendem a ser bem acertadas, né, se há dados adequados para que essas decisões sejam acertadas. Tá? E, na prática, os problemas que nós temos nas cidades, eles são multiobjetivos, né, que envolvem centenas, dezenas e até milhares de variáveis. Tá? Então não é uma solução simples e trivial, né, transformar uma cidade não inteligente, né, para uma cidade inteligente do dia para a noite. Tá? Há muitas variáveis envolvidas, as tomadas de decisões precisam ser feitas levando em consideração vários aspectos, né, que envolvem o transporte, que envolvem a mobilidade, que envolvem o uso do solo, que envolve a questão energética, enfim. Então, é complexo, tá? Mas é possível, né, e factível que essa transformação ocorra de forma incremental, né, levando em considerações os múltiplos objetivos que precisam ser atingidos. E sempre quem deve ser beneficiado no final é o cidadão que faz uso, né, de tudo que as cidades têm para oferecer. Novo slide com o título Governança Participativa e os tópicos. Foco no compartilhamento das ações entre governos, parcerias público-privadas e envolvimento dos cidadãos na busca de objetivos. Status de Smart City, cidade com sustentabilidade econômica e socioambiental e colocação de serviços públicos com qualidade. Resultados nas áreas de investimento municipal, transparência, tecnologia disruptiva e controle social. Bom, a questão da governança participativa, ela tem que levar em consideração o compartilhamento das ações entre as entidades, né, governamentais. Tá? Então, é muito importante, né, e relevante, né, pensar em parcerias públicos-privadas, né, e sempre mesmo, a participação dos cidadãos, né,
na busca desses objetivos, né? O que de fato acontece numa localidade que precisa de intervenção mais rápida, dinâmica do setor público, né? Como que as entidades que fazem parte de uma solução que vai resolver o problema de determinado cidadão de determinada região pode interagir, né? O status de cidade inteligente, né, tem que levar em consideração também a sustentabilidade, né, tanto econômica quanto socioambiental, né, e alcançar, né, o serviço público de qualidade, né. E aí, de alguma forma, isso vai refletir, né, em serviços, em áreas, né, bastante necessárias, né, que levam em consideração a transparência, né, dos recursos, né, a questão e a utilização de uma tecnologia totalmente disruptiva, né, para controlar o que está acontecendo dentro do ambiente, né. Então, por exemplo, uma tecnologia totalmente disruptiva, né, e um equipamento totalmente disruptivo no nosso dia a dia hoje é o uso do celular, tá? Nós podemos reclamar sobre determinado uso de serviço em determinada região de uma cidade, né, e rapidamente, né, em tese, né, aquele serviço que deve ser feito pode ser feito com rapidez, com qualidade, com eficiência, tá? Na prática a gente sabe que isso nem sempre é possível, que depende, né, de que equipes que fazem parte da solução do problema, né, interajam, tá? Então a gestão ela vem para auxiliar nisso, né, o planejamento estratégico, como que as ações precisam ser executadas para que o problema seja resolvido, tá? Então isso é importante ser mencionado. Novo slide com o título Governança Participativa e o subtítulo Vantagens, seguido por 3 tópicos com o título em laranja e texto na cor branca. Melhorias na gestão, integração em uma mesma plataforma tecnológica dos serviços municipais das informações, ambiente propício à inovação, disponibilização de informações para cidadãos e empresas na melhoria e criação de serviços, regionalização, agrupamento de cidades via consórcio público no investimento em infraestrutura. Qual que é a vantagem, né, ou as vantagens, né, que nós temos, né, na governança participativa, tá? Então, entre elas, melhorias de gestão, tá? Pensar em plataformas tecnológicas que garantem a integração de problemas e de soluções, tá? Que vão impactar nos serviços públicos municipais, tá? Pensar em ambiente propício à inovação, tá? Então, disponibilizar informações aos cidadãos, tá? E empresas para melhorar a criação, né, e a execução de serviços públicos existentes, tá? Então, o cidadão precisa saber como é que ele pode reclamar sobre determinado serviço, ou como é que ele pode pedir determinada ação para o gestor público, né, para intervir naquele ambiente, né? E espera-se que essa intervenção seja rápida, eficiente, né, resolva, de certa maneira, o problema do cidadão naquele local. A regionalização também é um aspecto importante, que é pensar em agrupamento de cidades, né, via um consórcio público, né, investimento de infraestrutura. Então, se uma cidade já intensifica, eu tenho intensificado a inovação, né, do ponto de vista de sensoriamento, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de definição de fluxo para resolver problemas, né, e apresentar soluções, né, por que não isso servir de exemplo para cidades próximas, né, de forma incremental, né, embora sempre haja adaptações, tá? Então, pensar, né, em consórcios, né, regionais, né, para resolver problemas que são comuns, né, com o uso da mesma tecnologia, com o uso da mesma plataforma, né, isso de alguma forma vai permitir a redução de custo de implantação, né, redução do uso da tecnologia, né, e vai beneficiar de certa forma nós cidadãos. Novo slide com o título Planejamento Estratégico, seguido por tópicos com texto. O planejamento estratégico é um processo que envolve a definição de objetivos e metas de longo prazo de uma organização, bem como a definição de recursos e a formulação de estratégias para alcançar esses objetivos. Quando aplicado às cidades, o planejamento estratégico é essencial para guiar o desenvolvimento urbano de maneira coordenada e sustentável. Na implementação de cidades inteligentes, o planejamento estratégico desempenha um papel crucial.
Um outro aspecto importante que faz parte da gestão é o planejamento estratégico, né? Então, o planejamento estratégico ele vai envolver a definição de objetivos que precisam ser alcançados, né? As metas, né? De curto, médio, especialmente de longo prazo, né? De uma organização. Aqui a gente está falando das cidades, né? Do setor público, do setor privado, também em parceria com o setor público, né? Como captar recursos, né? Identificar potenciais problemas e soluções, tá? Para que os objetivos sejam alcançados, tá? Então, quando aplicado em cidades, esse planejamento, ele, de alguma forma, vai guiar o desenvolvimento urbano, né? De maneira coordenada e sustentável. Então, o planejamento, né, é essencial, tá? Então, é o que eu falei anteriormente, né? As cidades não se transformam em inteligentes de uma hora para outra, tá? É necessário definir os objetivos, né? Em determinados setores. Então, quais os objetivos a serem alcançados para melhorar a mobilidade urbana, para reduzir o custo do transporte público, né? Para reduzir o tempo que o usuário sai de um ponto e chega num determinado outro ponto. Então, pensando na questão da mobilidade, se a gente pensar na questão da diminuição do uso de veículos para reduzir a poluição, enfim. Então, há vários objetivos a serem atingidos, né? De modo que esses múltiplos objetivos, né, possam ser alcançados, né? E um mapeamento de diversas metas para que esses objetivos sejam alcançados, tá? E na implementação das cidades, né, esse planejamento ele é crucial, tá? Então, sem planejamento, né, essencialmente de médio e longo prazo, a gente não consegue transformar um ambiente, né, e levar uma cidade a ter um percentual de inteligência grande, tá? Isso tem que ser política não de governo, mas política de Estado, né? Quer dizer, uma política do município, uma política do Estado, uma política de um governo, de um país, né? Então, o objetivo macro, né? Mas a ação ela é micro, né? Novo slide com o título Planejamento Estratégico e o texto. Algumas maneiras pelas quais ele impacta a transformação de uma cidade inteligente envolvem: tópico com título em laranja, visão de longo prazo. O planejamento estratégico permite que uma cidade desenvolva uma visão de longo prazo, identificando prioridades e metas alinhadas com os interesses da comunidade. Isso é fundamental para orientar o desenvolvimento de infraestrutura e serviços de maneira integrada e sustentável. Algumas maneiras pelas quais esse planejamento impacta na transformação de uma cidade, né, envolve ter uma visão a longo prazo, né? Então, essa visão a longo prazo vai permitir que a cidade se desenvolva, né? Então, há prioridades a serem identificadas, né, em cada cidade, logicamente, né? E as metas que têm que ser alinhadas aos interesses de quem vive naquele local, tá? Então, esse planejamento a longo prazo ele vai permitir desenvolvimento de toda a infraestrutura, né, e serviços de maneira mais integrada. Novo slide com o título Planejamento Estratégico e 2 tópicos com o título em laranja e texto em letras brancas. Identificação de tecnologias relevantes. O planejamento estratégico ajuda a identificar as tecnologias mais relevantes para a cidade inteligente. Isso envolve a avaliação de soluções de internet das coisas, IoT, análise de dados, energias renováveis, mobilidade inteligente e outras inovações que podem ser incorporadas para melhorar a eficiência e qualidade de vida. Engajamento da comunidade. O envolvimento da comunidade é essencial na transformação de uma cidade verdadeiramente inteligente. O planejamento estratégico facilita o diálogo com os cidadãos, incorporando as necessidades e expectativas nas decisões sobre tecnologia, serviços e desenvolvimento urbano. Identificar tecnologias relevantes, né? Então, como eu comentei anteriormente, não é uma tecnologia que vai resolver todos os problemas de determinados setores da cidade, tá? Então, há a necessidade de identificar tecnologias existentes, já utilizadas, e fazer a integração dessas tecnologias, tá? As tecnologias de comunicação, tecnologia de processamento, de armazenamento, né? De alguma forma, são utilizadas para capturar dados, transportar esses dados e armazenar esses dados para que gestores tomem decisões em cima desses dados, tá? Então, em cidades verdadeiramente inteligentes, a troca de dados, né, ela precisa ser constante, né? Esses dados coletados, né, eles são distintos em determinados setores, né, que se desejam alcançar, tá? Mas eles vão ser integrados em algum momento, né, vão transformar em informações que vão ser utilizadas
pelos gestores para tomar decisões, né, para impactar a vida de todos. E muito importante é o engajamento da comunidade, né, do cidadão que vive de fato no ambiente. Tá? Então, o planejamento estratégico vai ajudar, inclusive, né, a colocar o cidadão no centro, né? Então, tudo que se pensa do ponto de vista de inteligência é para impactar o cidadão, e é natural que o cidadão participe, né, desse processo de desenvolvimento das cidades inteligentes. Tá? Novo slide com o título Planejamento Estratégico, com 2 tópicos. Integração de sistemas. A implementação de uma cidade inteligente geralmente envolve a integração de diversos sistemas, como transporte, energia, segurança e serviços públicos. O planejamento estratégico facilita a coordenação desses esforços, garantindo que os sistemas trabalhem de maneira eficiente e interoperável. Resiliência e sustentabilidade. O planejamento estratégico pode incorporar metas de resiliência e sustentabilidade ambiental. Isso inclui a adoção de práticas coeficientes, energias renováveis e a consideração de desafios como mudanças climáticas e a segurança cibernética. Então, o que o usuário precisa? Né? O problema está, de fato, a gente identifica o problema na cidade, né, de alguma forma, mas o problema, de fato, está na região onde o usuário mora, né, o cidadão mora, né, no bairro onde ele mora. Né, e o problema do usuário no bairro pode ser o problema de diversos outros cidadãos, usuários em bairros no entorno. Né, então isso acaba sendo um problema não só do usuário, mas da cidade como um todo. Né. Integrar sistemas, né, há sistemas existentes, então a ideia não é fazer uma disrupção tecnológica, né, parar de usar uma tecnologia e começar a utilizar outra. Né, isso às vezes se faz necessário, né, especialmente porque a tecnologia evolui, né? Mas há soluções existentes que possam ser integradas às novas soluções. Tá? Do ponto de vista computacional, há estratégias para que isso possa ser feito. Tá? Como pensar em soluções orientadas a serviços, né? Se buscar sempre o que nós chamamos de interoperabilidade, né? Fazer com que sistemas existentes coexistam com novas soluções, né? E que dados sejam incorporados, né, às novas soluções, de modo a ser utilizadas para tomar de decisão. Então, o planejamento estratégico também, né, deve levar em consideração que sistemas existentes devem e precisam ser integrados às novas soluções. Tá? E um outro aspecto também fundamental é a questão da resiliência. Né? Então, o planejamento estratégico pode incorporar metas de resiliência, aí, não só levando em consideração a sustentabilidade, né, mas outros aspectos relacionados ao ambiente em que se vive. Tá? Então, por exemplo, pensar em soluções renováveis, né, o uso de energia limpa, né, levar em consideração que nós estamos passando por um processo de mudança climática muito drástica. Né, então, tem sido comum, por exemplo, chuvas em períodos não previstos, né, ao longo dos últimos anos, né, em regiões densamente povoadas, né, e que necessitam da intervenção do poder público, né, por exemplo, para permitir que as pessoas deixem suas casas, né, quando há uma sinalização do poder público, da Defesa Civil, por exemplo, que aquela área precisa ser evacuada, porque a precipitação naquele local deve ser intensa nas próximas horas, por exemplo. Tá? Então, tudo isso leva em conta a intervenção do poder público, a participação do cidadão, o uso da tecnologia, o uso da tecnologia de transmissão, de armazenamento, de processamento de dados e a posterior tomada de decisão. Então, veja, essa situação por si só, né, faz parte da concepção de um módulo, né, da cidade inteligente, que é se preocupar com a evacuação de locais, né, em que pessoas moram, né, e que há uma incidência muito grande de desmoronamento ou de precipitação acima da média. Né, então, o uso da tecnologia e da participação do poder público do cidadão é impactante. Né? Então, a gente pode considerar que um sistema que auxilie na tomada de decisão e faça com que as pessoas saiam de regiões com problemas, né, de enchente, né, saiam rapidamente, a gente pode considerar que é uma solução inteligente. Né? De alguma forma, isso vai preservar vidas, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de solução integrados com outras, né, de mobilidade, de uso de recursos renováveis, né, vão transformando as nossas cidades em cidades inteligentes.
Novo slide com o título Transformação Digital nos Serviços Públicos e 2 parágrafos. Transformação digital nos serviços públicos significa oferecer um serviço público de qualidade, com menos gasto de tempo e dinheiro por parte do cidadão, para melhorar a vida daqueles que vivem e trabalham no país. O potencial da transformação digital no setor público é enorme. Com a automação de serviços, o país reduz substancialmente as suas despesas anuais e torna a vida do cidadão mais fácil. Monitora-se melhor a oferta desses serviços e suas melhorias, tornando mais direta e transparente a relação do Estado com os cidadãos. Por fim, né, a transformação digital nos serviços públicos, né, que significa oferecer serviço público de qualidade, né, com menos gasto de tempo, né, e dinheiro também, por parte do cidadão. Tá? Então, há um potencial muito grande de transformação no setor público, né, sempre com o objetivo de atingir o cidadão, né, sempre atingir aquele que paga imposto, né, que sempre deseja que os nossos impostos sejam revertidos, né, para melhoria, né, do uso das cidades, né, da mobilidade urbana, em geral, de onde a gente mora. Tá? Novo slide com o título Transformação Digital nos Serviços Públicos. Abaixo a questão: como deve ser iniciada essa transformação no contexto das cidades? Na sequência, os tópicos. Isso deve, em geral, envolver a sistematização de aprendizados, a construção colaborativa de soluções, a coleta de experiências de sucesso em estados e municípios, a realização de oficinas com gestores públicos, a elaboração de ferramentas e aplicações online, a disponibilização para gestores públicos. Então, como que deve ser iniciada, então, essa transformação no contexto das cidades? Tá? Então, de modo geral, isso deve envolver sistematização de aprendizado, o que significa, né, o que já funciona em determinada situação, com determinada tecnologia, com determinado ambiente, pode e deve ser replicado, né, certamente com adaptações. Construir colaborativamente soluções, então é importante os consórcios, né, regionais entre cidades e ambientes, né, coletar experiência de sucesso nos estados e especialmente nos municípios, tá? Pensar em oficinas com gestores públicos, né? Então, que o gestor público aborda em determinada cidade pode servir de modelo para a cidade vizinha, tá? Elaboração de ferramentas e aplicações online, especialmente para a participação do cidadão, né? Então, aplicativos, né, desenvolvidos e disponibilizados por os setores públicos, né? Os governos municipais, os governos estaduais e federais, né? E disponibilizar todo esse ferramental para os gestores públicos, para eles tomarem decisões que vão afetar positivamente a vida dos cidadãos. Tá? Novo slide com o título Transformação Digital nos Serviços Públicos e subtítulo Do ponto de vista de implementação, considerar 10 passos. E os tópicos enumerados de 1 a 10. 1. Criar um time e investir em governança. 2. Institucionalizar a estratégia. 3. Delimite o universo de ação. 4. Ter plano a longo prazo. 5. Ter estratégia unificada. 6. Fazer entregas rápidas. 7. Ouça os usuários dos serviços disponibilizados sempre. 8. Priorize a nuvem computacional. 9. Faça parcerias. 10. Comunique o tempo todo. Do ponto de vista da implementação, né, então tem a questão do planejamento estratégico, né, como é que a gente pensaria, né, de maneira bem geral, né, implementação disso, né, considerando alguns passos, aqui eu numero 10 deles, né, que logicamente não se limita a isso, né, mas, por exemplo, pensar em criação de times, investir bastante na governança, né, institucionalizar as estratégias, né, de tomada de decisão, de uso da tecnologia, de escolha da tecnologia, da implantação da tecnologia, né, de como que o cidadão vai entrar para participar de todo esse processo, né, qual é o universo que a gente está falando. Então a gente não consegue resolver todos os problemas de uma vez, né, então é preciso setorizar problemas, né, para alcançar soluções, pensar a longo prazo, né, ter uma estratégia que é unificada, né, então estratégias unificadas para os municípios, para os locais, né, quer dizer, para o bairro, né, para o município, depois para os estados, enfim, tá? Pensar em entregas rápidas, né? O cidadão sempre necessita de resposta rápida para os seus problemas, tá? Então, logicamente, que a resposta desejável ela pode ser complexa de ser atingida
especialmente porque envolve vários setores e várias vertentes, né, vários objetivos para serem alcançados. Tá? É muito importante esse ponto 7 aqui, né, ouvir os usuários, né, dos serviços sempre. Né, então, ter o feedback de quem usa os serviços, de quem teve o problema resolvido, enfim. Tá? Do ponto de vista de tecnologia, né, usar o que nós chamamos de nuvem computacional, né, para processar informações que os usuários solicitam ou que eles recebem, né, usar a nuvem computacional, né, por questão de custo, por questão de escala, por questão de acesso. Tá? Pensar em parcerias e fazer comunicação sempre. Novo slide com o título Referências e 5 links. 1. escolavirtual.gov.br/curso/4189. 2. Página Transformação Digital do portal gov.br, categoria Estratégias e Governança Digital. 3. Artigo de opinião, Serviços Públicos Digitais, os desafios e benefícios dessa transformação, disponível em brasilcomzlab.org.br. 4. Artigo com a transformação digital no governo e nos órgãos públicos pode impactar a sociedade, disponível em telos.org.br. 5. Artigo Benefícios econômicos da transformação digital de serviços públicos. O caso da cidade de São Paulo, disponível em publications.iadb.org. Então, essas são as referências utilizadas para essa aula. Né? Desejo que vocês façam a leitura dos materiais, os textos base, né? E também tem vários textos de apoio interessantes, tá? E resolvam as atividades avaliativas da semana. Importante também, sempre que possível, participem dos fóruns de discussão e do desafio da semana. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade e Flicts. Roteiro, Pedro Augusto. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.